Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Esse será um vídeo pontual e circunstancial. Digo que é pontual porque ele não tem muito a ver com os últimos vídeos, e é circunstancial porque é um assunto do momento e é um assunto que eu sei que muitos de vocês podem ter interesse. Dados os comentários que eu tenho recebido aí, que eu acompanhei, de que vocês mandaram nos últimos períodos, muitas pessoas dizendo que se interessaram mais por economia a partir de vídeos como esse. E, bem, acho que então é válida a tentativa de fazermos. Vamos direto ao ponto. Nós vamos falar aqui hoje sobre esse tal fenômeno da inversão da taxa de juros da dívida norte-americana, que vocês que acompanham noticiários econômicos já devem ter ouvido falar. Tem sido noticiado aí em diversos portais de notícia e sempre em tom alarmante. As pessoas colocam isso como um prenúncio de uma crise muito severa, uma crise econômica vindoura. Então nós vamos tentar explicar de uma maneira simples, o tanto quanto eu conseguir, embora não seja o rapaz mais didático desse mundo, mas na medida do possível vamos tentar explicar o que uma coisa tem a ver com a outra, por que isso pode ser um prenúncio, sim, de uma crise e como isso acontece no fim das contas, certo? Então, assim, para que a gente discutisse isso com uma base mais legal, a gente precisaria de alguns conhecimentos prévios. A gente poderia falar de teoria austríaca dos ciclos econômicos, poderíamos trabalhar alguns conceitos como de preferência temporal, que vai nos ajudar a explicar o fenômeno da taxa de juros, para que a gente entendesse como a taxa de juros se forma no mercado e depois, a partir disso, entendermos como o governo distorce a formação dessa taxa de juros através de algumas regulações de bancos, através do monopólio da emissão de moeda e o fluxo forçado da mesma. Enfim, seria bastante coisa para um vídeo que eu pretendo não fazer tão longo, embora vá ficar longo já um pouco. Então, não é viável, tá? Não é viável para esse momento entrarmos em todos esses detalhes. Por conta disso, eu vou tomar alguns atalhos aqui. Eu vou explicar então de uma maneira mais simples, começando pela própria taxa de juros, certo? Bem, o que é a taxa de juros? A taxa de juros, para esses fins aqui da nossa explicação, vai ser representada como o preço do dinheiro. Como assim o preço do dinheiro? É o preço de obtenção de crédito no mercado. O dinheiro, como vocês acho que eu já comentei aqui em outro vídeo, se eu não comentei, vamos dizer agora, é uma mercadoria como tantas outras. Só que ele tem uma característica especial, que ele serve como meio de troca. Mas ele é uma mercadoria também como as outras. O dinheiro também tem preço, é aí que nós vamos chegar. E como eu falei para vocês, o que representa o preço do dinheiro, no fim das contas, é a taxa de juros. Bom, como é que se forma a taxa de juros? Dentre outros fatores, tá? A gente não vai esgotar isso aqui, mas 3 coisas que são importantes de serem observadas. E que é muito intuitivo, a gente consegue chegar nelas facilmente, mas a gente precisa, como toda mercadoria, a questão de oferta e demanda dessa mercadoria vai afetar o preço dela, certo? Então, se tem muita gente ofertando, se tem pouca gente ofertando, ou seja, se tem muito crédito no mercado, se tem muita gente emprestando dinheiro, a taxa de juros tende a ser um pouco mais baixa. Se tem pouca gente oferecendo crédito e muita gente querendo tomar crédito, a taxa de juros tende a ser um pouco mais alta. Assim como acontece com qualquer outra mercadoria, né? Serve com pães, com gasolina, com ovos, sei lá, você escolha aí qualquer mercadoria da sua escolha. A gente está falando aqui da boa e velha oferta e demanda, né? Isso é tranquilo, dá para entender. Mas na taxa de juros, a gente está falando de uma assunção também de algumas coisas a mais. E no caso, outras 2 coisas importantes são o risco que está envolvido nesse tipo de operação financeira e o prazo dessa operação financeira. Que o risco e o prazo, na verdade, estão até bem associados, porque o próprio prazo implica em si mesmo num nível maior de risco e incerteza. Nós sabemos que o tempo carrega consigo a incerteza. O futuro é incerto e o fim está sempre perto, já diria James Douglas Morrison, conhecido como Jim Morrison, lá o vocalista do The Doors. Essa é uma frase verdadeira. O futuro é incerto e o fim está sempre perto, então nós não sabemos o que acontece no dia de amanhã, quanto menos daqui a um mês, quanto menos daqui 10, 20, 30 anos. Então, se nós vamos fazer um empréstimo, um dos fatores que nós levamos em conta é o prazo de pagamento. É diferente eu emprestar para você R$100 para que você me pague amanhã do que daqui 10 anos, concorda comigo? Amanhã eu te conheço mais ou menos, eu sei que você não vai fazer tanta burrada, eu sei que tem uma chance boa de você me pagar. Eu até aceito te emprestar para receber 101. Eu te empresto 100 hoje, você me paga 101 amanhã, certo? Agora, para daqui 10 anos, eu ia querer receber muito mais, né? De repente eu ia querer receber 200, 300, 10 mil, sei lá. Vamos criar números hipotéticos só para ilustrar a situação, mas eu ia querer provavelmente receber um pouco mais. Então o prazo é uma coisa que afeta essa nossa taxa de juros, além da oferta e da demanda. E a terceira coisa é o risco associado
Não só o prazo, como eu falei, o prazo carrega consigo um risco, quanto maior o tempo, maior a incerteza, mas simplesmente o histórico de bom pagador ou não daquele para quem nós estamos emprestando. Se você empresta dinheiro para alguém que assume muito risco, que leva uma vida completamente desregrada, que não tem um histórico de bom pagador, também nós vamos procurar cobrar dessa pessoa um juros mais alto, porque quanto maior o risco, mais a gente quer retorno, não adianta. A gente não vai passar risco de graça. As coisas têm que valer a pena para que as pessoas se motivem a fazer aquilo, não é isso? Então, diferentes perfis de risco vão resultar também em diferentes taxas de juros. Resumidamente, tá? Eu dei uma encurtada boa no papo, mas acho que ao mesmo tempo dá uma base suficiente para nós levarmos o nosso papo adiante. Bom, e aí como a coisa se sucede? Um dos agentes aí da economia que pede muito empréstimo, se financia através... Tem algumas formas de se financiar, mas uma delas é o empréstimo, são governos. No caso específico, nós estamos falando do governo norte-americano. Então, lembrando, governos eles tomam dinheiro à força das pessoas de forma violenta, né, através dos impostos de pessoas pacíficas que geraram uma certa riqueza, mas ele, governo, não produz riqueza. Então ele toma uma parte das pessoas, mas essa parte não é o suficiente, porque o governo é um sifão de riqueza, né, um buraco negro de riquezas. Então ele toma o nosso dinheiro, mas ele não consegue se financiar só com aquilo. Então ele costuma, além disso, se endividar. Isso é extremamente problemático por diversos motivos, que eu não vou entrar em todos aqui, mas basicamente ele está se endividando em seu nome, ele está comprometendo o seu futuro, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, mas ele se endivida para pagar funcionários, fazer projetos, para desviar verbas aqui e ali, para financiar campanhas, para reeleger políticos que estão no governo e estão fazendo uso da máquina pública, para fazer programas demagógicos, para fazer burradas puras e simples, todas aquelas atividades tolas, inúteis e ilícitas que são inerentes à atividade governamental através de um Estado, né, que a gente já conhece. Mas então, para fazer essas pataquadas todas, ele pega dinheiro emprestado de quem? Das pessoas que têm. Pode ser eu, pode ser você, pode ser de um banco, pode ser de uma empresa, enfim, qualquer um pode emprestar dinheiro para o governo. Isso é muito fácil, na verdade. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, em investimentos em tesouro direto. Pegando o nosso exemplo aqui no Brasil, né? É um investimento que consiste no quê? Você está emprestando dinheiro para o governo, de fato. Vamos supor que você, vou investir 10 mil reais em tesouro direto. O que está acontecendo na prática? O governo pegou esses 10 mil reais para ele e te deu um título, um compromisso de que ele daqui um determinado prazo, e esse prazo está estabelecido no título, pode ser de alguns meses, pode ser de alguns anos, cada governo emite títulos conforme questões locais, esses números podem ser diversos, não são os números que vão importar muito agora. Então daqui 1 ano, 2 anos, o governo te compromete a te devolver esses 10 mil e mais um pouquinho ali, né? Esse pouquinho, essa diferença a mais é a taxa de juros que ele vai te premiar por você ter concedido esse empréstimo. Porque ao conceder o empréstimo, lembrando, você assumiu um risco que no mercado em geral as pessoas consideram não ser muito alto. Quando o governo pega emprestado, as pessoas assumem que o governo sempre vai devolver, embora nem sempre isso seja verdade, mas as pessoas assumem que é um pagador mais seguro do que emprestar para uma outra pessoa qualquer na rua. E a gente está falando de um prazo longo em que a gente vai ficar sem esse dinheiro. Se a gente está sem esse dinheiro, há um custo de oportunidade incluso aqui no processo, né? Então, enquanto a gente está sem esse dinheiro, porque a gente investiu lá e deu para o governo para ele usar da maneira dele, a gente fica sem esse dinheiro para consumir, para fazer os nossos próprios investimentos, eventualmente a gente perde a oportunidade de fazer alguns negócios e tal. Então, todo esse custo de oportunidade, essa incerteza, supostamente seria remunerada por essa taxa de juros que o governo está te pagando durante o período que vale esse título do seu investimento, tá? Então, voltando lá para os Estados Unidos. Então, o governo ele precisa tomar dinheiro emprestado para se financiar. E dado isso tudo que nós já falamos anteriormente, como eu mencionei, prazos maiores, riscos maiores, incertezas maiores, tendem, numa situação de normalidade, a juros maiores. O governo emite títulos de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Então, quando ele vai emitir títulos de 3 meses, ele consegue pagar uma taxa de juros pequena para o cara. Então, esse título vale 3 meses e ele é equivalente a 2% ao ano, por exemplo. Por quê? Porque é um empréstimo logo ali na frente. O cara que te emprestou não vai ficar tanto tempo sem o dinheiro. Ele não corre tanto risco assim, ele não vai perder tantas oportunidades assim. Então, não preciso dar tantos atrativos para ele me emprestar esse dinheiro. O atrativo, lembrando, que é a remuneração mesmo, né? O próprio juro. Agora, para um título de 10 anos, se eu oferecer 2% só para esse cara de retorno ao ano, por 10 anos de empréstimo, ele não vai me emprestar. Então, eu preciso oferecer mais.
4%, 5%, 6%, 6,5% de repente, passa a ser mais interessante. O cara tá, por 6,5%, beleza, eu aceito, eu empresto por você por 10 anos. Então, numa situação normal de mercado, as curvas de juros, eu vou tentar colocar um gráfico feito porcamente aqui na tela no Paintbrush, tá, para vocês, mas é só para ilustrar. Se a gente colocasse num gráfico, através do tempo, né, a oscilação dos juros que cada título paga, o título de 3 meses, vamos utilizar como exemplo, tende a pagar menos do que um título de 20 anos, certo? Então, no gráfico aqui, como vocês podem ver, o título de 10 anos vai sempre ter uma oscilação nos juros, às vezes está um pouco maior, às vezes um pouco menor, mas ele tende a estar num patamar de juros mais alto do que o de 3 meses, certo? Essa é uma situação de normalidade, como vocês podem observar aí. O fenômeno da inversão da taxa de juros diz respeito exatamente à inversão disso que nós estamos vendo aqui na tela agora. Então vamos colocar agora o que ela representa de fato, é esse movimento aqui. A inversão da taxa de juros ocorre quando os títulos de longo prazo, por algum motivo, começam a ter a sua taxa de juros desvalorizada e os de curto prazo começam a ter os juros valorizado. Então, os títulos de curto prazo, em algum momento, passam a pagar mais do que os títulos de longo prazo. Quando isso acontece, isso está representado por essa inversão, e isso indica algo de errado acontecendo na economia. Voltando aqui para nós, como nós já dissemos, a situação normal é o contrário. Se o prazo é maior, eu quero remunerações maiores. Por que será que os investidores, em dado momento, passaram a aceitar uma remuneração menor por aquele título? Bem, talvez eles estejam buscando outra coisa que não seja exatamente a remuneração. Talvez eles estejam comprando esses títulos porque estão buscando segurança. E geralmente é essa leitura que se faz. O que acontece? Quando diversos indicadores da economia começam a indicar que a coisa não está indo muito bem, está patinando, que as probabilidades dos investidores receberem os empréstimos de volta começam a cair, quando eles começam a perceber que a atividade econômica começa a reduzir, então de repente a economia não está crescendo, as empresas estão começando a ter dificuldade de se financiar, começam a ter alguns problemas, isso vai gerando um cenário de muita incerteza, muita insegurança, que as pessoas vão compensar buscando o quê? Segurança. Onde os investidores costumam buscar isso? Através dos títulos do governo. Por quê? O governo emite moeda, o governo dá o seu jeito de pagar as coisas, mesmo que seja com inflação, mesmo que seja com impostos e tal. É absolutamente ilegítimo e é absolutamente ineficiente. Eu sei, não precisam vir me dar aula disso, porque eu já sei de cor e salteado. É absolutamente idiota, eu sei. Mas o fato é que as pessoas buscam segurança no governo. Então, quando a situação começa a azedar, começa a ficar ruim, as pessoas vão lá, tiram o dinheiro dos seus investimentos, resgatam o que elas têm e compram em títulos de governos seguros, que elas entendem como seguros. A economia tida como mais segura do mundo, por algum acaso, é a economia norte-americana. É a economia que se quebra, todo mundo fala, ih, rapaz, lascou, porque se os Estados Unidos quebram, imagina o resto do mundo, né? Imagina a Europa, imagina o Brasil, ou seja lá onde for, certo? Então é um oásis de segurança no imaginário dos investidores. E aí o que vai acontecer? Vocês lembram que eu falei na composição do preço dos juros dos títulos? Tem o fator do tempo, tem o fator do risco, alguns outros que nós não mencionamos, mas um deles também é a questão da oferta e demanda, né? O que acontece se um monte de gente começa a tirar o dinheiro da onde for e passa a querer comprar títulos do governo de longo prazo? Bom, para que o governo passasse a atrair os investidores, ele precisava pagar um juros mais alto. Lembra que os juros é o preço de uma mercadoria. Que mercadoria? O dinheiro. O preço que ele está pagando pelo dinheiro dos outros, né? De quem ele tomou o empréstimo. Se começa a ter muita oferta, todo mundo quer dar o dinheiro para o governo, todo mundo quer dar o dinheiro para o governo na esperança de receber uns juros lá na frente e se manter seguro, porque por mais que venha a crise, ele acha que o governo vai pagá-lo de qualquer forma. O que acontece com o preço desse dinheiro? Começa a cair, né? Aumenta a oferta, se a demanda permanece mais ou menos constante, aumenta a oferta de uma mercadoria, o preço dela tende a baixar. No caso, especificamente, os juros dos títulos de longo prazo tendem a baixar, seguindo essa lógica, certo? Então tem muita gente querendo garantir o seu investimento e colocar o dinheiro lá nas mãos do governo para que ele dê um dinheiro depois. Bom, o que acontece é que as taxas de juros vão ficando cada vez menores. E por outro lado, se tem uma crise iminente e eu estou procurando segurança, não sei o que vai acontecer daqui 1, 2, 3, 4 anos, quanto tempo dura uma crise? Quanto tempo dura de recessão? Eu não sei, você não sabe, o cardeal da Catedral de Roma não sabe, muito menos o chefe de bateria da Mangueira. Ninguém sabe. Então, os investimentos de curto prazo se tornam menos atrativos.
Esses investimentos que eu digo, esses relacionados à renda fixa, né, de empréstimos para o governo. Então, acontece o fenômeno contrário. Se a procura por títulos de longo prazo aumenta, todo o dinheiro começa a ir para o longo prazo, o curto prazo começa a faltar dinheiro. Mas o governo, as pessoas, os bancos, todo mundo continua precisando de financiamento de curto prazo. Só que a oferta caiu. Por quê? Porque todo ele foi direcionado para o longo prazo. Então, de novo, seguindo aquela lógica de oferta e demanda, tem muita gente querendo pegar empréstimo no curto prazo, mas não tem ninguém oferecendo. Todo mundo foi buscar outra alternativa. Então, a taxa de juros, o preço do dinheiro nesse caso aumenta. A taxa de juros do curto prazo aumenta. E isso é o que representa esse cruzamento dessas linhas. Ou seja, começa a sobrar recurso numa ponta, começa a faltar na outra, e a gente tem esse fenômeno que é estranho a uma economia saudável, porque numa economia saudável, como nós já vimos, deveria ser o contrário. E aí, bom, aí tem uma série de acontecimentos que decorrem dos mesmos motivos disso, que são, bem, essa taxa de juros não afeta só o governo também vive em função dela, mas isso acaba afetando juros de empréstimos interbancários, isso acaba afetando juros para empresas, para famílias, então o crédito no curto prazo como um todo tende a ficar mais difícil. Se o crédito no curto prazo tende a ficar mais difícil, a gente está falando de investimentos dificultados, consumo dificultado, aqueles que já estão endividados começam a ter menos chances de pagar as suas dívidas, porque de repente essas dívidas, numa rolagem, passam a ficar mais caras do que estavam antes, então começa a ter um maior índice de calote de dívidas, por exemplo. Se o consumo e o investimento reduzem, a atividade econômica como um todo, assim como os cenários eufóricos às vezes se retroalimentam, os cenários pessimistas também se retroalimentam, e durante um tempo, então, tende a haver um período de recessão econômica. Esse período de recessão econômica é o que a gente vai chamar de crise. E há mais um fator aqui, relacionado à queda das bolsas, quebra de fundos de investimento, aquela coisa toda, acabam acontecendo nesse período também, porque, como eu falei para vocês, há uma baixa na liquidez do mercado no curto prazo, há uma incerteza, há uma expectativa de desvalorização dos ativos. As posições começam a ser liquidadas, ou seja, quem tem ações de empresas na bolsa, por exemplo, começa a querer vender antes que caia. Fundos de investimentos fecham posições. Isso começa a afetar o balanço de diversas empresas que também têm participações nos fundos, que também fazem investimentos, que também estão relacionadas a esse mercado de crédito. Então pode ser que bancos quebrem, pode ser que empresas que não bancos quebrem, famílias tenham grandes dificuldades econômicas e tal. E aí esse é o cenário todo de crise, de recessão que nós conhecemos e que, na verdade, é um tanto necessário, porque ele faz com que as pessoas voltem ao estado de normalidade, voltem a reconhecer que os recursos são escassos numa economia, que não há nenhum motor de crescimento perpétuo, que as taxas de juros não são brinquedos, não podem ser manipuladas sem consequências pelos governos. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, o governo que ele vai fazer, e já está fazendo, na verdade. Bom, aí eu ia começar a entrar num tema de um outro vídeo. Mas nas últimas semanas tivemos algumas notícias, quem acompanhou aí, de mais afrouxamento monetário por parte do Banco Central Europeu, possíveis novas rodadas de quantitative easing, redução de taxa de juros nos Estados Unidos, temas para outro vídeo, mas o que os governos tentam fazer nessas ocasiões é empurrar com a barriga para não explodir na minha mão. Vamos deixar explodir na mão do próximo que vier aqui, uma crise ainda maior do que essa, porque a bola de neve vai aumentando. Mas como eu falei, isso é tema para outro vídeo. Bom, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro o que quer dizer essa inversão da curva da taxa de juros. Estamos falando de um fenômeno em que os títulos de longo prazo passam a remunerar menos do que os títulos de curto prazo, indicando que há pouca oferta de crédito no curto prazo e muita oferta de crédito no longo prazo. Isso indica que as pessoas não estão confiantes em relação à economia e isso historicamente representou o prenúncio de grandes crises econômicas. É disso que se trata. Quando você estiver ouvindo, então, no noticiário, aí lendo as notícias sobre o fenômeno da inversão da curva de juros da dívida norte-americana, sempre lembrando que nós estamos no recorde de crescimento histórico, né, da economia norte-americana. Nunca ficamos tanto tempo crescendo e tem lá seus motivos para que isso aconteça da forma que acontece, mas, como eu disse, não vamos entrar aqui agora, certo? Bem, esse foi o vídeo de hoje, aqueles recados finais de sempre. Eu peço a vocês que sempre que avaliem o vídeo, se vocês gostarem, caso queiram receber mais vídeos, vocês podem se inscrever no canal, é claro. E eu espero todos vocês aqui em breve. Um beijo na alma de todos e até a próxima.